Beleza, são 18h08 do dia 18 de agosto, muitos 18 aí, a gente fazendo aqui parte da prestação de contas do Conexão Cultura, né? Exato. Tá estando, Dá? Estou escutando, agora vocês estão me escutando? Estava só fazendo o Aham. setup Ah, aqui. tá. Portanto, tá E aí, galera? Tudo bem? tudo Tudo bom, jóia gente. com você. Então, alguém quer me contar o que aconteceu nessa infame viagem? Várias Eu acho coisas. que várias coisas. Eu acho que a gente pode apresentar começar contando que isso, como começou essa história, né? Que a gente é a segunda vez que a gente vai, que a gente conheceu umas pessoas bem interessantes lá. É, E a gente pode é, contar algumas das experiências que a gente teve, né? Algumas desses isso. contatos e interações que a gente teve. Sabe É, uma que eu achei muito. Fala, fala. Não, só apresentar mais ou menos qual é o esquema do projeto. A gente tem uma parceria com o Maurício Mota, que é produtor brasileiro, mas que tem uma produtora nos Estados Unidos. E ele. Ai, cacete, peraí, desculpa, gente. E a gente tem uma parceria com ele e ele fundou também a Escola de Séries, que é uma escola de conteúdo audiovisual, de produção audiovisual, que ele busca sempre apresentar para o público brasileiro não só os contatos que ele faz lá, mas também processos, métodos de produção que ele vê nos Estados Unidos, que ele acha que seriam úteis para a produção, para a produção audiovisual brasileira e também vice-versa, né, de trazer um pouco do audiovisual brasileiro para Los Angeles e mostrar o jeito que a gente faz aqui e rolar esse intercâmbio de ideias, de métodos de produção e de contatos, né? E a gente foi a primeira vez ano passado. Ele está produzindo um filme para Netflix chamado Resball, que é sobre é um filme de esporte, sobre um filme de ficção sobre o crescimento que tem como pano de fundo é, o, a ascensão do basquete como um esporte nas reservas indígenas dos Estados Unidos e tal. É meio que é um filme de esporte bem legal, assim, que é escrito por um super expoente da, do audiovisual nativo americano que está super em ascensão lá com a ajuda do Taika Waititi e com pessoas e com séries como Reservation Dogs e tal. E ele produzindo esse filme, ele convidou a gente para acompanhar um pouco da produção e principalmente conhecer muitos dos contatos que ele vem fazendo lá, né? E dessa vez a gente foi lá tá durante o processo, tá rolando o processo de pós-produção do filme. É, a gente a gente conheceu bastante gente e tal, e a gente principalmente conversou com o Maurício e que vocês vão ver depois, com a Kristen Sheridan, que é uma roteirista e diretora indicada ao Oscar. E é isso, assim, apresentando mais ou menos um resumo do projeto, um resumo do que a gente foi fazer lá, né? a gente foi lá para conhecer, ver ele, porque a gente está fazendo um filme, né, um longa, que é de Come of Age também, né? E então a gente foi para lá para ver como é que é essa produção, como é que é lidar com isso, como é que é a dificuldade que eles passam para a tecnologia que eles têm, né, para fazer um filme bem feito, né? E essas dificuldades todas que a gente pode passar aqui também para já saber anteriormente, né? Então eles tendo esse conhecimento já, a gente foi para lá para isso, né? Também por causa disso, né? Exatamente com o Maurício, né? Uhum. E aí na primeira vez a gente entrevistou várias pessoas, né? Uhum. Que a gente foi, né? Que né, o Pipo falou que a gente foi duas vezes, a segunda vez a gente está indo, né? Na primeira E nem vez. sempre nem todo mundo que a gente conversa, que a gente está tendo contato, a gente grava, né? Eles são os que a Uhum. gente consegue gravar para trazer aqui pro pessoal, que, né? Ah, sim, a gente conhece bastante gente que a gente simplesmente não. Isso aqui é mais uma Uma degustação forma do que de. a gente. É uma forma de dar uma contrapartida,
um pouquinho de volta para o FAC, né? Esse é um projeto do FAC, do Conexão Cultura, que aliás, eu recomendo para todo mundo que estiver assistindo isso aí, buscar esse edital, que é um edital permanente, que promove justamente isso que é o nome do projeto, do edital, né? Conexão Cultura, promove uma conexão e não só internacionalmente, mas como até nacional. Então, se você tem uma banda e você quiser fazer uma turnê, ou então se você quiser fazer um curso ou uma residência artística, esse edital é um super edital que ajuda muito aí a galera de Brasília e do DF a trocar um pouco de ideia com o pessoal, com, com a produção cultural do Brasil inteiro De outros e do lugares, mundo né? inteiro, de outros lugares, Uhum. exatamente. Tem uma coisa aqui, já mudando ainda na nossa técnica aqui dessa live, Uhum. eu estou aqui olhando pelo navegador do computador e aparece a live só na Bedivac, não aparece no teu perfil, Eduardo, no Legsp. Ah, não sei como, não Como sei faz, como fazer será? isso. Tem que, não sei também, né? Deixa rolar, né? Depois a gente posta nos perfis o link, né? Isso. Então, Isso. E tá. aí, a gente também, já começando a falar um pouquinho aqui, a gente abriu espaço para perguntas aqui. A gente teve uma pergunta do Hugo, que perguntou qual é o papel dos incentivos governamentais nas produções de Los Angeles. Além dos apoios de prefeituras e estados, existem outros incentivos? Dá para quantificar o quanto isso representa no valor das produções? Bom, é bem diferente lá, pelo que a gente viu, assim, é uma coisa que funciona mais a partir do tax rebate, que eles chamam, né? É um desconto no imposto para você filmar em certos lugares. Se dá mais nos Estados Unidos e em outros lugares também, no Canadá, em Nova Na Zelândia e Espanha, tal. eles Na falaram que a Espanha, Espanha está dando super a agora. Espanha A parece que é o maior de maior do todos, né? mundo, né? O É. maior de todos. Europa é o Portugal. maior, né? Então funciona a partir desse esquema de tax rebate, que é você indo filmar em tal lugar, você recebe de volta um tanto do que você gasta lá em desconto no imposto, basicamente, né? Então, Uhum. por causa disso, vários estados americanos eles atraem muita produção, né? Então, Novo México, onde está sendo filmado o Red Ball, por exemplo, é um estado que tem bastante tax rebate. Atlanta tem, então lá está também tá tendo uma ascensão bastante grande de uma indústria audiovisual local. Tem bastante também em Nova York. E, e é uma coisa que eu acho que inclusive, acho que tentam há um tempo fazer aqui, né? De fazer um programa, por exemplo, Brasília. Qual é o nome do programa? Chama o nome. Não, era o Brasília, era, esqueci, cara, não sei agora, mas aqui em Brasília teve não lembro, Film Commission, Brasília Film Commission. Brasília Film Commission. Então, aqui em Brasília é E, uma ideia que super uhum. vale ser copiada, né? Porque parte do que nós como produtores aqui, a gente almeja é realmente alcançar, fazer com que o Brasil alcance o seu potencial como polo industrial, cinematográfico, audiovisual e de cultura, né? E parte disso vem justamente dos incentivos fiscais Com certeza. e de atrair produção de outros polos aqui do mesmo produção que é concentrada em São Paulo, Rio, que eles venham filmar aqui justamente porque a gente tem incentivo fiscal e acaba incentivando a indústria, acaba envolvendo profissionais do locais, acaba, né, dando conexão. Então isso isso é uma coisa que a gente viu lá que funciona muito, assim. Então, se você vê assim esses filmes todos da Marvel, então são todos filmados em Atlanta, né? Justamente porque tem um tax rebate, então lá se transformou num super polo de longe de Los Angeles, né, de produção audiovisual justamente por causa do tax rebate, né? Vários filmes deles são filmados você vê na Austrália, porque a Austrália também oferece um puta tax rebate. Então, assim, essa é uma ideia que que eu acho que estão tentaram implementar aqui e por alguma razão ou outra não seguiu tão em frente assim, mas é uma coisa que a gente aprendeu lá e que a gente vai certamente trazer aí nas nossas reuniões com os agentes públicos aqui do DF para tentar implementar isso aqui também, né? Ah, E com vocês, certeza. que vocês viram mais lá que vocês curtiram? O que vocês aprenderam? Aprender a fazer. Teve uma, vai lá, Otávio. Não, vai Tá. lá, manda bala.
falar besteira. Teve uma coisa que eu achei assim que é curioso, assim, que a gente tem um estilo deles se posicionarem, se portarem, até de se relacionarem com os colegas de trabalho e com quem está contratando e tal, que é muito diferente do nosso. Talvez Como que é? porque aqui é um mercado menor e aqui em Brasília, até no Rio, nos lugares, acaba que é um mercado onde são menos pessoas e você conhece alguém, que indica alguém, então tem essa circulação assim meio entre conhecidos e lá é um mercado muito grande e eles é como se eles não tivessem tempo para te conhecer e entender qual é a sua, do que tu é bom. Então as pessoas normalmente rotulam uma a outra, né? Ah, fulano de tal é bom disso, ele gosta mais disso. E lá, o próprio artista, o próprio produtor, ele se rotula de alguma forma para se vender, para ficar mais fácil de entenderem qual a dele. Teve um cara que a gente conversou que foi muito legal, que foi o Alan Maldonado, tá no YouTube, a gente postou lá, que é Uhum. um ator que ele se vende, que ele fez vários papéis e tal, e ele percebeu que não estava conseguindo, não estava conseguindo ter uma cara, sabe? Então as pessoas, ele fazia teste para várias coisas diferentes e ele percebeu que se ele tentasse focar muito num tipo de papel e que é uma coisa meio estranha, né? Mas se ele tentasse focar muito no mesmo tipo de papel, ele ia conseguir mais trabalho. Então ele focou em ser o cara que é tough funny guy, que é um cara engraçado e durão. Uhum. Então ele faz academia, ele posta piadas e ele meio que trata as redes sociais dele vendendo um pouco esse personagem, Vai assim, cavando um nicho esse ali, né? Tipo vai assim, você precisa de um cavando um nicho. você precisa de um É, cara durão engraçado, sou eu. Aí já me sei chama. quem é o Tough Funny Guy. Ah, tá lá, o Alan Maldonado. Então, eu percebi que muita gente lá faz isso e também eles se posicionam de um jeito mais, mais rígido, talvez, assim. É É, uma mas coisa Não, isso, tem meio muita isso é, gente lá. tem Tem muita muita gente. gente. A gente foi agora, né? Tá tendo as greves, né? Dos atores e dos escritores lá no caso, né? E a gente foi e passou por uma dessas greves na frente do estúdio, né, da Fox. E, cara, tem um monte de gente, de escritor, né? Tem um monte de, Roteirista, né? assim, roteirista. E aí a gente fica assim, caraca, se, assim, a gente tem muito pouco aqui, certas classes específicas que se definem como uma coisa, né, também, né? Então, porra, eu sei que tem alguns, né, eu sei que tem alguns roteiristas, a gente tem um tanto de roteiristas, né, e tal, mas lá a gente viu que realmente é uma guilda, né, uma galera mesmo que É o tem muita sindicato, gente, né? tá, é um sindicato, e aí realmente o pessoal tem que pegar um nicho, né, tem que se vender de um jeito específico, tem que se colocar no, né, despontar assim uma coisa específica para ser visto, né? Que é uma multidão, né? É um mercado muito grande, é um mercado mesmo, né? Uma indústria, né? Uhum, Diferente uhum. aqui a gente é mais, acredito, assim, né? Vejo que a gente quer ter uma indústria maior, acho que, né? A gente É, São Paulo, Rio de Janeiro são, um assistente de produção falou lá pra gente que realmente você não consegue, para você conseguir trabalhar lá realmente só fazendo parte do sindicato, que é uma coisa bastante, não diria que é fechada, mas é que o sindicato, ele, assim, como o sindicato ele é bastante presente lá e realmente negocia e faz tudo acontecer, é difícil, eles dão um contrato que eles chamam de como que é? Eu esqueci o nome, mas non-union Não actors, sindicalizado. não sindicalizado. Então, eles são muito organizados em questão de sindicalização. É engraçado, né, que a gente pensa que o Brasil, que lá vai ser um lugar, dentro do capitalismo mundial, vai ser um lugar ah, anti, antissindical e tal, mas na verdade é o oposto. Lá é sindicalizado a ponto de você não conseguir, trabalho. que eles falam que tem até que tem até uma contradição que é assim, para você conseguir trabalho, você precisa ser do sindicato. Mas você não consegue, para você fazer parte do sindicato, você tem que ter X horas de trabalho, né? E aí você tem que ficar se Uhum. virando para conseguir trabalhos não É, sindicalizados, que a contradição produções que a pessoa coloca independentes aqui e não sei também, o né? quê. É, Como eu Mas posto no. Eduardo, desculpa. Como eu posto no meu Stories aqui chamando o povo? Vou acho que criar aqui no navegador? Não sei como eu faço isso. talvez for no Sem fechar navegador, né?
fechar aqui a conversa. Você entra pelo navegador. Que mais? Então, Uma coisa continua, também, segue. uma coisa também nessa linha que você falou de, todo isso que a gente está falando, na verdade, é uma linha de que como é uma indústria, tem muita gente, então são várias coisas que, por ter muita gente, vão se, vão se desenvolvendo, né? Então tem isso que o Pipo falou de você ter que, para você se diferenciar, você tem que achar o seu nicho ali e não. Porque aqui, por exemplo, eu até fiquei pensando muito nisso, né? Eu e o Otávio, nós somos diretores, a gente nunca cavou um nicho muito, tipo assim, nós somos os diretores de ação, ou nós somos os diretores roteiristas de comédia. A gente tenta A fazer meio gente que de tudo. começou lá no começo como documentaristas, né? É, Que meio mas a gente já fez de tudo, assim, né? Tipo, já fez tudo. Mas realmente lá, como tem muita gente, então acho que eles precisam muito E disso, né? eu acho que é uma coisa até de lugares que grandes, assim, a gente já teve uma conversa com o pessoal da Globo, que nós três aqui, inclusive, foi engraçado que, assim, logo de meio que de cara, a pessoa com quem a gente conversou foi mal legal, uma pessoa super, super querida. E aí ela tentando definir assim, já sei. Então o Otávio é o que o que era o Otávio? Me lembro agora, mas ela Era o rotulou, louco, vou o rotular. Pipo é o É, geek e o Eduardo é o organizado. Tipo é, assim, ela queria botar numa caixinha para tipo assim, eu preciso vender vocês aqui dentro. é, Então, se eu precisar de um roteirista, de uma dupla de que tem um geek e um organizado vai e um estar a maluco, sua ficha lá no lugar de é, geeks. A sua ficha vai estar, exatamente. Aham, ela procura é assim, tipo isso. aqui, tem esse aqui. Aham. Que, Então, isso é uma dicasinha, assim, é uma dica de que, pelo menos para lá, é bem importante essa história de qual é o seu nicho. E eu acho que até aqui para você, criativamente, né? Às vezes parece estranho, né? Uhum. Você fala assim, vou me limitar criativamente, não vou fazer comédia, vou fazer isso. Mas isso, eu acho que às vezes vai te incentivando também a você falar assim, tá, aonde, como que eu consigo crescer dentro desse escopo que eu defini para mim aqui, né? E dentro nesse mesmo caminho de lá tem muita gente, uma coisa que a gente ouviu lá também ouviu do Maurício, inclusive, é que lá é tudo o principal de produção lá de diferença de método mesmo, assim, do ponto de vista técnico, é que ele falou assim, é processo, processo, processo. Tudo é processo lá, né? Ou seja, nada é deixado a esmo e a escolha, sei lá, né? Ao gosto de quem tá sendo contratado, de quem está sendo de alguém da produção. Então, por exemplo, você contrata um diretor de arte ou alguma coisa assim, você tem que usar um software X, você tem todo um processo que você tem que seguir. De quando eu tiver uma coisa de arte, eu tenho que mandar por esse lugar para essa pessoa vai aprovar desse jeito e essa aprovação vai passar por X, Y, Z. Tudo bem, muito É bem como se fosse uma definido. lista de checklist. É É, como se você entrasse no trabalho e tem uma grande checklist, igual que é que é um processo meio normal de indústria até, né? Que é é, ah, tipo de controle de qualidade. Você tem que fazer todo esse checklist aqui. Então a pessoa vai é, e aí a se ela gente não aqui, faz o checklist inteiro, aí ela, pô, o que que é isso? é. Você não diferente pode estar do aqui nosso sem mercado fazer aqui o de checklist. Brasília, né, especificamente, que a gente é um pouco mais artesanal, né? Assim, Bem cada contrastante com um essa tem o coisa artesanal, seu, exatamente. como não é uma indústria formal. Porque esse negócio, lá a indústria já é formada e concretizada de um jeito em cima de um modelo, né? Assim, que Uhum. as coisas são todas já padronizadas, né? Então, para quem entra na indústria, assim, ela não dá muito espaço para você ser assim, que nem aqui, é mais dessa liberdade de ser é, mais amador, assim, né? Mas lá você já tem que saber tudo, já tem que entrar com tudo, já é tudo previsto, já é tudo colocado, já é tudo, É. né? Mas isso, de certa forma, eu acho que Tem uma. libera você para você. Fala aí, Isso. desculpa. Eu acho que então, tem esse lado, mas tem um lado positivo aqui do nosso lado. Aqui, claro, a gente precisa de processo e tudo mais, mas uma coisa que é diferente daqui, a- aqui é diferente, é que você, ao mesmo tempo, tem um pouco mais de liberdade para você criar seus projetos, né, e suas coisas. Que, É, né, é, assim, você lá pode até fazer um curta-metragem, um longo, mas você fazer um curta lá, além de juntar
todo mundo trabalhando quase como voluntário, você tirando todo o seu dinheiro do bolso, você vai estar concorrendo com coisas bancadas por emissoras. Então é muito difícil vocês ter uma parte autoral lá, assim, né? Então a gente aqui tem esse lado que você consegue, de repente, É, fazer uma grande coisa sem ter tanta gente por trás. É. acho que tudo tem seu lado, tem lado positivo e lado negativo, né? Mas lá é muito, a parte positiva é que como já é uma indústria formada, já tem todo o processo específico, você não tem que pensar nada disso. Você entra no processo, né? E você é liberado, Você, né, e às vezes é, te libera até para você ser mais criativo dentro do que, tipo assim, ao invés de você se é, preocupar, por onde que Aham. eu tô, como eu vou organizar a minha produção? Fala aí, Otávio, desculpa, eu te interrompi. não, mas é isso aí mesmo. Então, assim, tipo, você já entra, então você não tem que pensar, por exemplo, os contratos, como é que são? Quais são os horários? Quais são as coisas? Como é que o pessoal, que tipo de coisa o pessoal utiliza, né? É muito mais solidificado já, né? Então, Muito. assim, não é... Inclusive na Netflix eles têm um software, eles têm uma plataforma que eles, como eles perceberam que eles tinham que produzir ao redor do mundo e que ao redor do mundo cada um produz de algum jeito e tal, eles desenvolveram uma plataforma chamada Netflix Studio, que é basicamente uma plataforma de gerenciamento de projetos, que vai desde da roteirização, decupagem do roteiro até uma publicidade e promoção do projeto. Então o projeto fica todo armazenado ali. E tem plataformas já assim, acessíveis para a gente aqui, inclusive em português, que fazem esse papel, um deles é o Yandu, que se eu não me engano é desenvolvido com o mesmo pessoal que eu acho que é desenvolvido pelo pessoal da Argentina, em algum lugar. Mas também tem isso, é uma plataforma de gerenciamento de projeto que parece ser bem maneiro, que a gente, inclusive, pretende usar nos nossos próximos projetos, que justamente faz isso, né? Que o Netflix Studio faz e que todos esses processos que eles criam lá e que são para gerenciamento de projetos, que faz, que é tirar a adivinhação de como eu vou fazer isso, né? Porque você não pode, como tem muita gente, você não pode deixar na mão de cada pessoa diferente que vai entrar, porque ao longo de uma série você vai trabalhar com 10 diretores de arte, com não sei quantos diretores de cena. Então você não pode deixar na mão dessa pessoa, essa pessoa manda pelo Gmail, essa pessoa aqui manda pelo WhatsApp, essa pessoa manda por não sei aonde, sabe? Então é tudo uma coisa, um processo muito para para não ter essa doideira, que às vezes aqui é um esforço de arrebanhar a gente para, sabe, para fazer tudo todo mundo igual e organizar essa informação lá. Já tem muito mais métodos, processo justamente para essa organização já ficar organizada, né? Uhum. E aqui a gente tenta... Brasília, né? Tô falando de Brasília, né? Tem São Paulo, Rio de Janeiro já tem um processo mais, né? Acho que um pouco mais desenvolvido, Sei né? lá. Uhum. Estabelecido e tudo mais, por causa das indústrias que já, né, a gente Uhum. sabe, né, que existem lá. Mas aqui acaba que a gente, tendo um esquema mais artesanal, a gente fica com mais dificuldade de produzir as coisas rapidamente, né? Porque lá é uma indústria exatamente por causa disso, né? É uma indústria porque tem todo um processo, né? Com as Uhum. coisinhas vão entrando, né? E vai, né? Fordismo, assim, né? É, Quase, assim, tipo... é. E aqui, no esquema mais artesanal, acaba que a gente não tem a mesma condição de produção, né? Tipo assim, de tantos filmes no período do ano, vamos dizer assim, né? Porque falta essa equalização das coisas, né, das pessoas, um monte de coisa, né? Tem algumas pessoas, claro, assim, aí você vai conhecendo, né? Aquele esquema, você vai conhecendo as pessoas, vai sabendo quem está já solidificado num sistema parecido com o seu, né? Mas eu Inclusive, acho que acaba é, que esse esquema de ser artesanal legal, mas ao mesmo tempo dificulta um pouco essa produção em cadeia das coisas e ter Tem mais, uma, mais produção, né? Quantidade. tem uma coisa, Otávio, então, e que, assim, a gente aqui no Brasil, aproveitando a pergunta que o Hugo fez, a gente trabalha muito com editais e incentivos, né? Só que isso não impede que a gente tenha um pouco de um processo fluido, que na Europa também os filmes são produzidos muito com editais de incentivo. incentivo público, e eles têm um processo.
acesso também. Muitos países lá têm uma produção grande de filmes, né? Não é como aqui que a Rede Globo é um mundo à parte, né? Aqui que é É eles uma têm lá indústria, todo o sistema deles. uma indústria própria, né? Sozinha. Eu digo isso tudo fora de Rede Globo. Agora, na Europa, os caras têm, e os países, eles, inclusive os produtores, eles têm já a noção de como conseguir o recurso dos outros países vizinhos, sabe? Então, Uhum. e a gente encontrou aqui no Brasil uma vez, no Festival do Rio, uma galera de lá que estava vindo pegar dinheiro aqui para fazer coprodução. Então, eles têm esses canais de fazer coprodução. E aqui, mas o que vai rolar aqui no Brasil agora, e que não sei se vai ter coprodução, mas que é a grande expectativa do pessoal, respondendo o Hugo aí, e é a Lei Paulo Gustavo, né? Que vai sair em breve e que Brasília vai ter uma verba grande aí. Qual é a verba? Vocês sabem quanto que é? 40 40 e milhões, não sei. tanto, 44 milhões, eu acho. Para dividir mais 70% é para audiovisual É, disso, né? 70% desses 44 são pro audiovisual. Deixa eu confirmar aqui, peraí. Mas eu acho que é isso. Mas lá tem também alguns que chamam de grants, né? Tipo assim, que alguns lugares, tipo Sundance, ou você entra em alguns laboratórios que acabam financiando, tá, ajudando a financiar projetos mais independentes, tá? Mas realmente lá é uma coisa muito direcionada para a indústria mesmo. Para você Não, começar lá, talvez seja mais difícil do que começar aqui, assim, né? sim, eu acho que assim, a gente deveria aqui ter um pouco mais, falando aqui em Brasília, estou sempre Vai ser, pessoal, colocando aqui desculpa, são mais em 48 Brasília. milhões, viu, Hugo? Você que perguntou aí, Ah, só para o DF, são 48 milhões, sendo que 70% disso está reservado para o audiovisual. visual. Então, galera, super esse ano aí vai ser uma oportunidade também de de meio que tirar o atraso do setor cultural que ficou paralisado durante a pandemia e também durante o governo de uma pessoa imencionável aí. Mas o que eu ia dizer, assim, voltando nesse esquema do mercado de Brasília e tal, e da gente ser artesanal, o negócio da gente também ter uma evoluída, assim, fazer com que as pessoas aprendam o processo, saibam como é que ela fora, é a gente a gente virar competitivo, né? Porque se você não tem acontece muito aqui em Brasília de chamarem gente de fora para fazer as coisas, né? Porque a pessoa já tem não só o know-how, mas especificamente sabe todo o processo, sabe como funciona a coisa, sabe? Uhum. Consegue fazer rápido, consegue entregar, né? Que isso é muito importante, né? E aí, às vezes, a gente, por fazer de um jeito ou de outro, ser um pouco mais artesanal, você acaba ficando para trás, né? Não sendo competitivo para fazer uma coisa lá fora, né? Ou em outros lugares, e até mesmo no seu próprio local, aqui em Brasília, porque alguém vai pegar o seu trabalho, né? Alguém de fora, né? Vai ser chamado, né? Sei lá, a Netflix vai fazer uma coisa aqui, vai chamar uma pessoa que não é local, né? De outra coisa, porque não confia, né? Porque a pessoa não sabe, não está dentro do processo, não está acostumada com o processo, né? Uhum. Então, Eu acho que acho é que um pouco importante. disso também é assim, por exemplo, aqui em Brasília, eu acho que estão produzindo uma série com pouca grana e tal, mas é difícil. Eu vejo lá, por exemplo, a Netflix, ela vai entregar uma série na mão de uma produtora de Brasília sem saber se essa produtora já fez uma série, então fica meio que uma coisa meio travada. Então eu Ou espero que brigadinha, nessa assim, lei Paulo né? Gustavo, pois é, então espero que nessa lei Paulo Gustavo a gente consiga também destravar isso para tornar aqui uma opção que as pessoas vejam e falam, ok, aqui existe gente competente que sabe fazer as coisas. E mudando um pouco de assunto, não sei se vocês já querem mudar de assunto, puxando outra pessoa que a gente conversou lá, depois se vocês quiserem vocês voltam, mas que me veio, foi o Robbie Williams, que é o produtor da Mulher Rei, né, Uhum. Woman King, que ele trabalha Julie junto com Bridges, a... a Viola Viola Oi? Davis. Davis. A Viola Isso, Viola que Davis. Davis, trabalha... a Ah, Julie tá, tá, Productions. isso. E esse cara, ele falou uma coisa que me marcou bastante, que foi o seguinte, que ele disse que a gente perguntou por que que a Viola Davis está vindo tanto no Brasil e estava fazendo os trabalhos, os projetos dela meio focados no Brasil, e vai trabalhar com adaptação do como chama? Do vô Um beijo dos no Maurícios? Nelson Rodrigues. Isso, isso, eles vão fazer uma adaptação de Nelson Rodrigues lá na produtora dela. E aí ele falou uma coisa que eu achei marcante, que ele falou assim, cara, a gente circula por vários lugares, a gente faz entretenimento, a gente tenta colocar
a nossa língua, né? O filme, a nossa ideia é que o filme lá ele é protagonizado por uma mulher, né? Uma mulher preta, mas a gente está fazendo entretenimento. Mas o que ele diz que é o diferencial deles em relação a outras pessoas que estão tentando entrar nesse mesmo espaço, né? Que é um espaço onde a gente, como latino nos Estados Unidos, acaba entrando também, é o espaço que eles reservam para a gente, assim. É que ele vai onde eles são. Ele fala assim, não sei bem como traduzir, mas ele fala: a gente vai onde a gente é gostado, uma coisa assim. Procura quem gosta da gente, né? Uhum. Então por isso que eles estão investindo tanto em produtos no Brasil, porque eles viram que a Vaiola Davis é super bem O maior recebida aqui, as pessoas público gostam de ver. dela fora dos Estados Unidos é no Brasil. Então, mas aí eu penso nisso até em relação aos nossos projetos também, assim, por exemplo, o Capitão Astúcia, o filme que a gente fez junto, que a gente participou de vários festivais e aí dá para você saber alguns festivais que onde o filme entrou e ele não fazia muito sentido estar ali e que a gente foi meio bizarra a participação, e em outros festivais onde ele foi super bem recebido, o pessoal adora e tal. Então, é meio descobrir onde que estão esses lugares para você ir de volta neles, você não ficar repetindo o erro, sabe? Então, essa conversa que a gente teve eu achei muito legal e eu acho que dá para a gente aqui também ficar atento a isso também, sabe? De não repetir os vacilos, né? E na mesma linha, e na mesma linha do que tudo que a gente está falando, é engraçado, né? Que agora que a gente está começando aqui, que eu estou vendo que tudo é a mesma coisa, na verdade. Que a Kirsten Sheridan, que é ela é filha do Jim Sheridan e ela começou a fazer um roteiro com ele quando ela tinha 12 anos de idade. Esse roteiro, ela terminou esse roteiro quando ela tinha quase 20 ou tinha mais de 20, não sei o que. O filme foi feito, foi indicado ao Oscar, então ela foi indicada ao Oscar com um roteiro que ela escreveu com 12 anos de idade, basicamente. Escreveu a 6 mãos ali com o pai e com a irmã. E aí, uma das coisas que ela falou quando ela tem reuniões de pitch lá é que ela falou que ela descobriu que, assim, o mais efetivo não é você, se alguém falar assim, ah, mas eu acho que o barco devia ser azul. E você fala assim, não, eu consigo fazer o barco ficar azul. Ela falou que o mais efetivo é você chegar e falar, não, eu vou te dizer por que o barco é amarelo. O barco é amarelo por causa disso, disso, e eu meio que, não bateu o pé, mas você que vem disso também que Você você tem uma falou do opinião, capitão, sabe? você tem Eu uma tenho sua opinião e você opinião tem e uma já está muito identidade. maleável. É a mesma coisa Você que está o maleável, Maldonado então a galera falou. de volta. É, exatamente. Exatamente. Porque a galera precisa confiar em você, basicamente. É tipo assim, É, eu tô te a chamando sua porque visão, né? você tem uma visão, você é o criativo. Então, assim, tudo isso que o Alan Maldonado falou, que você tem que ser o tough guy, que não sei o quê, que o Pipo tá falando, que o Robbie Williams falou, vai para onde te gosta e tal. É muito, acho que eles têm muito isso de, tipo assim, saber quem é a sua identidade, qual é o seu público, quem é você nessa história e se colocar publicamente, né, ter seu public Reconhecer facing, o seu sabe? valor também. Tipo assim, Aham. a sua cara que você apresenta pro público, ser isso aqui, eu sou o Pipo e eu faço coisas geeks e não sei o quê. Não, não, eu tô falando isso, não. Foi o que a menina da Globo falou. Mas, tipo, entendeu? No momento lá, pelo menos, é desse jeito que isso funciona. Eu sou isso, eu vou atrás dos festivais geeks, eu vou fazer o pitch, botando a minha ideia geek em cima do esquema, etc. E aí, óbvio que isso traz problemas, depois você fica meio que assim, você fica meio preso ali nesse nicho que você cava para você mesmo. Então, mas é Mas um. ela falou que mas isso aí ela deu um exemplo que eu até conversei com o Maurício lá, que Hum, é uma coisa que o Stephen King também fala, tipo assim, nossa, as pessoas têm medo. Ah, você fez ali, de repente, sei lá, um filme de terror, né? hum, Para pegar, ficar bem Stephen King. E aí você faz três filmes de terror e o pessoal começa a achar, pô, esse é o cara do filme de terror. Só que quando você está fazendo três filmes de terror, você está, além de ganhando dinheiro, você está se tornando uma pessoa capacitada e um dia você fala assim, cara, vou fazer um filme que não é de terror aqui, as pessoas, vamos ver o que ele vai fazer. Quer dizer que, sabe, é melhor do que você falar assim, não, fiz um filme de terror, agora vou negar todas as possibilidades e as minhas ideias de filme de terror, porque eu preciso mostrar que eu sou um artista completo e tal, é redondo. A gente tem um pouco de um medo, e que é um medo muito factível, que é o medo do único filme que de só fazer um filme na vida, né? Eu acho que eles, como lá é uma indústria, Exato. Acho que a gente eles está falando aqui meio sobre a entendem que pessoa. você vai ter vários. A a gente fala aqui sobre a pessoa tem um nicho, não sei o que. Acho que tem muito perguntando. Mas como é que você sabe? Como você descobre o seu nicho? Né? É fazendo coisa. Né? Então o cara vai fazendo coisa vendo que ele é bom naquilo, né? E tudo mais. E aí realmente tem essa coisa aqui que
aqui, né, no mercado, a gente tem pouca oportunidade de fazer as coisas, né, em mercados pequenos, né. Então lá, acho que tem essa diferença também, né, por ser uma indústria, que o pessoal descobre logo qual é o nicho dele. Tudo bem que depois ele pode vir a Stephen King. Pô, Stephen King é Stephen King, né? Se ele quiser fazer o que depois, ele vai testar o que quiser, né? Mas antes o processo, quando você vai começar, né, a pessoa vai fazendo algumas coisas e vai vendo o que ele é mais capacitado, o que ele é melhor, o que chamam mais, né, o que o pessoal vê que vai curtindo mais. E isso é um processo de ir trabalhando e fazendo coisa, né? E isso volta para aquilo que eu estava falando no começo, de uma indústria, a capacidade de fazer várias coisas, né? De ser industrializado para fazer vários filmes, várias séries, várias coisas, né? As pessoas têm a oportunidade de trabalhar várias vezes, né? Não vai fazer 2 anos, tipo, um filme, sabe? A cada 2 anos, três Mas anos, é isso que sabe? parte do que a gente também está tentando fazer com nossas produções aqui, que a gente está, quem está assistindo aqui, a gente pode, que a gente recomenda também para todo mundo, é que você tem que também se tratar como um player de uma indústria, basicamente. Então, tem um roteiro que você conseguiu grana para desenvolver, já desenvolva ele, mas já comece a desenvolver um próximo roteiro. Quando você estiver produzindo ele, já tem um outro roteiro que você esteja escrevendo também. E quando você estiver na pós-produção desse filme que você produziu, você já devia estar procurando também financiamento para produzir o próximo filme, entendeu? Então, porque dessa maneira você não vai... porque essa doideira de, tipo assim, a gente faz o pipa, a gente vai dirigir um filme a cada 5 anos aqui, né? É um jeito muito difícil de você aprender, sabe, com tão pouco volume, assim, de coisa. Então, e é por isso que, né, o pessoal da Globo é bom, porque o Mas, cara... sabe, Não fala. Mas só um o parêntese que eu sempre crítico falo é aqui. que os caras fazem Ah, 1 hora de novela por dia. Né? Que pode ser, que é uma novela da Globo, que, porra, muitas vezes é boa, mas ainda mais hoje em dia, é bem dirigida pra cacete, que obviamente vai ter muita cena ali que é padrãozinho de novela, mas no momento que você está fazendo 1 hora por dia de conteúdo, você está pegando umas manhas ali de agilidade, produção e processo e não sei o quê, que, que se a gente não conseguir desenvolver aqui em Brasília também, não tiver uma uhum. série em Brasília no qual a gente esteja produzindo aqui o ano inteiro, sabe, ao longo de 12 meses, tenha sempre trabalho para a galera, para todo mundo, para todo, sabe, e que você possa conhecer gente diferente, desenvolver novos profissionais, aí é uma parada que, tipo assim, realmente custa você se destacar como, custa você se destacar como um player no E cenário aí, audiovisual, né? e as pessoas que vão ser boas vão sair daqui, é claro, né? Para achar emprego em outro lugar. Exatamente. E aí vai Mas ser assim, sabe que ainda surfando nessa onda um pouco positiva que vocês estão aí nesse discurso, Uhum. isso que o Duarte estava falando, eu fico pensando assim, essa coisa de você pensar assim, cara, eu tô aqui, tô com um roteiro, vou começar a filmar outro, então vou já ter algum, né, ter a própria Uhum. esteira ali de produção. Sim. Que é muito louco aqui no edital atual da Secretaria de Cultura aqui, que existe quase que uma cláusulas, pelo menos na gestão anterior agora desse governo, existiam cláusulas que eram tentando travar as pessoas que estavam, Sim. sabe, não só você não pode participar porque você já está com um aprovado, que é até ok, mas você não pode inscrever projetos, não pode escrever 2 projetos, você tem que, sabe? Então, é uma loucura o jeito como às vezes a cultura é vista aqui, que é essa coisa Sim. de ser vista como uma distribuição de verba, não digo que é dinheiro jogado fora, mas é uma coisa que não contribui para o crescimento, da indústria, para o sim. crescimento construtivo, sei lá, para um crescimento, para a coisa crescer como um todo, Sustentável, sabe? né? Sustentável, muito bem. Sabe? Mas Então, é justamente, então, foi um assim, parte do que a parênteses gente. de Não, mas revolta. isso é ótimo. Não, não é revolta, mas é porque justamente parte do que a gente traz lá e você vê, que a gente vê, que a gente viu, né, lá, é justamente, tipo assim, Uhum. cara, como esse círculo se retroalimenta e é uma bola de neve que vai crescendo ali, o que é muito fera, tipo assim, e se a Aham. gente puder, para quem, se alguém aí que a gente vai procurar, inclusive nas nossas conversas com representantes e agentes da Secretaria de Cultura, é justamente que a cultura do DF ande para esse sentido de, tá bom, a gente precisa,
cada produtor e cada profissional precisa de uma esteira ali de produção, um pipeline, no qual realmente você precisa ter um filme em pós, um filme em produção e um filme já sendo desenvolvido, porque senão, no momento que você dá uma pausa ali, né, o que acontece? E ter essa roda girando para vários produtores ao mesmo tempo, é assim que a gente vai criando profissionais competentes, vai criando processo e criando filmes bons, né? Tipo assim, eles produzem muito filme bosta, desculpa, perdão, palavreado, nos Estados Unidos, né? Mas eles produzem muito no meio de um monte de filme ruim, sai um monte de filme bom. É que eles produzem muito, né? Então, o que chega aqui Aham. pra gente é o bom, né? Tipo assim, basicamente, né? Então, Ou que conseguiu, né? Mas o que é louco aqui, mas isso é uma coisa muito doida, que olha só como a gente às vezes não vai positivo, mas aqui eu vejo assim uma galera assim criticando nossos colegas aí, até criticando a gente, na verdade, que escreve um roteiro e fica tentando martelar esse roteiro no edital pelo resto da vida, sabe? O mesmo uhum, roteiro. Sendo que lá, cara, lá você escreve, eles te contratam para escrever um roteiro, você escreve o roteiro, ele contratou 5 pessoas, ele está com 7 ideias rolando, ele joga 6 fora, vai produzir uma, e essa é uma das que ele vai produzir, sabe? E essa, de repente, é um dos filmes ruins que vai sair de lá, sabe? Mas, assim, a gente gasta muito pouco tempo no papel aqui, sabe? Escrevendo. Então, eu vejo assim, tem uma galera que escreveu um roteiro de longa na vida, e esse é um roteiro que ele está tentando que põe fazer, passar no debaixo do edital, braço, e que vai exatamente. ficar quantos anos for. E o secretário anterior não, o subsecretário anterior querendo que fosse assim, não, esse cara tem que esse sabe? Em vez de falar assim, galera, Tem que ter a produzam mais oportunidade de um roteiros dia. aí, sabe? Uhum. Eu acho que as pessoas deviam estar produzindo vários projetos projeto projeto de projeto, né? Que é o que a gente Sim, chama lá, sim. né? E, O Hugo está perguntando e como a gente avalia as exigências de prestação de conta desses editais, e é uma ótima pergunta, Hugo, porque, principalmente porque, vindo também dos que a gente está falando nos Estados Unidos, obrigado pela pergunta, Hugo, que é essa história dessa sistematização, por exemplo, desse que a gente falou do Netflix Studio, né? Eu acho que as exigências não são tanto o problema quanto os métodos de entrega e métodos de cobrança dessa, de- dessa prestação de contas, né? Então, assim, aqui no DF, por exemplo, a prestação de conta é toda feita em documentos do Word e meio que na mão, assim. Não tem um sistema centralizado onde, por exemplo, eu possa ver todas as minhas pendências, todos os meus, tudo que falta, tudo que eu já entreguei, ou tudo, entra no SEI, o SEI é uma coisa que é basicamente só uma lista de arquivos, né, e de entradas e saídas, mas não é um sistema de gestão. A Ancine, que é federal, já tem um sistema de gestão, mas que também é bem antigo, e que também dificulta um pouco o acesso e a entrega dessa prestação de conta, assim, né? Porque é uma coisa meio que assim, e isso, você... isso, isso é uma coisa que não é bom só para quem está produzindo, para eles é melhor ainda, porque É, a coisa vai, você vai fazendo o projeto, você já vai sabendo onde estão suas falhas. Chega no uhum, final daqueles 2 anos, você está com a coisa quase garantida que está certa. Por é, conta do caminho, você já tem entendido o que estava falhando, onde estava errado, que é uma coisa meio comum assim de preencher dessas plataformas de coisas de gestão e de sim, preencher fica sim. vermelho quando sabe, o orçamento passou de 20%, pum, fica vermelho. Então É vou uma organizar isso uma aqui, coisa que a sabe? gente tentou falar, inclusive, a gente marcou uma reunião com a gestão passada aí, que tentou falar, mas não foi muito bem recebido, é que, por exemplo, nós todos aqui, e muita gente que deve estar escutando a gente, tem, por exemplo, plataformas de contabilidade online, né, de gestão de contábil online. E aí, é, essas plataformas são plataformas super simples, mas que estão isso. Essa conta não foi paga ainda. Você pode anexar uma nota fiscal a um item X, entendeu? Então, assim, por exemplo, hoje em dia com o Open Banking que existe, não sei, a possibilidade, por exemplo, do GDF ou do Mint se tornarem um agente do Open Banking para ter acesso às contas, por exemplo, do BRB ou do Banco do Brasil, no qual ficam depositados os valores dos projetos, mas seria super simples, caso isso fosse possível, tipo, você ser uma coisa automática no qual todo gasto que é feito numa conta já entra num processo lá e você só tem que identificar qual foi esse gasto e identificar
e associa a esse gasto a algum valor aprovado na planilha. Isso facilitaria muito a prestação de contas, facilitaria muito seria bem mais didático, porque nem todo mundo também, porque tem muita gente, a gente adora visual, assim, mas tem muita gente que é do circo, que é não sei da onde. Não é uma coisa que tem uma profissionalização da parte de produção, né? Então, assim, seria uma coisa didática, facilitaria muito para quem está produzindo, facilitaria para quem está fiscalizando. E eu não tô. E o Pipo, vou abrir aqui os bastidores do Pipo, será que a gente está reclamando muito e tal? Eu vou só falar que isso não é tanto reclamação como você traz de lá, a nossa experiência lá traz para a gente uma perspectiva de um outro lado, de um outro jeito como poderia ser feito, né? Então, assim, isso aqui é mais, se está reclamando, perdão, mas é porque a gente, na verdade, queria, isso aqui enxergam isso mais como sugestões do que, sabe, tipo assim, uau, a gente viu uma maneira diferente de ser feita, e a gente falou, pô, a gente queria muito sugerir que implementações para que se aproximasse das partes boas de lá e que mantivesse a nossa parte artesanal acho e que tem algum artística. jeito de juntar, tem aí algum jeito, né, que a gente tem que conseguir entender de juntar esse nosso esquema, esse nosso gingado, da gente não querer ser preso também completamente a um modelo, né, Uhum. que vai fazer a gente perder nossa criatividade, nossa liberdade, Sim, mas sim. ao mesmo tempo conseguir colocar um sistema que melhore, né, que na verdade, como o Eduardo falou, que consiga, na verdade, nos libertar da burocracia, né, de alguma forma, para que a gente seja mais criativo ainda, né? Então, assim, são sugestões para que a gente vai falando aqui, coisas, né, que façam com que esse processo, o processo no qual às vezes dificulta mesmo a produção, né? A gente sabe que os filmes às vezes, os filmes cada filme é um filme, né? Cada situação é uma situação e vai ter vai ter apagação de fogo, vai ter né? Vai ter aquelas dificuldades em cada um específicos, né? Que é de cada um, né? Mas tem coisas que afetam a todos, né? Que são ligados ao processo, né? Que é tipo não prever certas coisas que são totalmente previstas, a forma cultural que a gente tem de não dar o devido valor ao que lá se dá um valor insano em qualquer lugar de produção, a pré-produção, né? Sim, Em sim, qualquer sim. outro projeto na vida que a gente vai ver de indústria no Brasil, qualquer coisa, se dá um maior valor à pré-produção, né? Você não vai fazer um prédio sem ter, né, a planta toda feitinha, direitinha, pensada e tudo mais, não vai cair, né? E a mesma coisa é um filme, né? Então a gente não dá o devido valor e até para esses profissionais, né? Todo mundo acha que é roteirista, todo mundo acha que é diretor, todo mundo acha que é tudo, né? Assim, a gente não dá o devido valor para Esse, esse lado, né? Tipo, isso ver me que lembrou, que Otávio, vai aquela. falar. Sabe quando tu pega na sua casa e você vai fazer às vezes uma obra, que você fala Uhum. assim, vou fazer um puxadinho ali, vou fazer uma Eu casinha no fundo faço do isso aí. quintal. Eu Não, chamo e o aí Zezinho. chega um cara e todo dia o cara fala pra ti que tá faltando cimento. Aí hoje sabe, quer dizer, não sei se vocês já passaram por isso, assim, tá fazendo Uhum. obra em casa e todo dia você tem que ficar indo pra rua comprando produto, porque Mas o cara que tá fazendo aquela obra pra ti, ele não se planejou, ele não se organizou, não sim, fez a conta. é porque E você é chega mais ou Zezinho, menos isso que eu tô o que falando. acontece aqui, é muito louco às vezes, que você tem um monte de gente formada, que é profissional, que já fez mais de um filme na vida e de repente você está naquela apagação de incêndio maluca e às vezes e os problemas reais que acontecem de você precisar às vezes apagar um incêndio, porque eles existem, eles estão aí, você não consegue apagar um incêndio que é um incêndio padrão, tipo um incêndio Uhum. criativo, alguém teve uma ideia, sabe? Você não Aham. consegue, porque você já está com todo mundo apagando todos os incêndios que eram É só, previsíveis só, e Eu acho e que não rapidinho, só foram. responder o Hugo, que o Hugo falou, vamos Vai começar lá. sobre isso. Vamos começar sobre isso, Hugo, depois. Bora falar. Mas Só continue. um- E aí, como eu estava dizendo, assim, eu acho que é uma coisa também a gente aprender a juntar, a pegar o nosso jeito, né? Pegar as coisas boas de um lugar, saber, porque a gente tem coisas culturais diferentes. Muita coisa do processo que não dá certo, eu acho aqui, muita coisa da pré-produção, é porque a gente quer a forma brasileira de empurrar até o último momento, né? Sabe? Eu acho que tem muita coisa cultural dentro, sabe? Eu não quero pegar esse problema agora, não. A gente vai ver depois.
né, vai seguindo, depois a gente vê isso aí. Só um parênteses, tendo dito isso, a gente vai para lá e, como todo bom brasileiro, a gente volta super feliz de estar no Brasil. A gente acha, não confundam isso com tipo, queremos. Não, eu acho que a gente tem que achar um modelo que sirva pra gente, Exato. pro nosso jeito. A gente tem que Porque roubar tem o jeito coisas dele. boas. Se a gente pegar esse processo, simplesmente pegar o processo dele, tentar Ctrl+C, Ctrl+V aqui, não vai dar certo. Não vai dar certo, Culturalmente, eles são exatamente. diferentes. Isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Eles têm uma forma diferente, têm certas coisas diferentes. Então, por isso que muita coisa não cola, sabe? Porque a gente está tentando colocar um triângulo no quadrado, né, na forminha errada. A gente tem que criar o próprio, tem que ver as coisas boas e criar o nosso modelo, né? Colocando juntos os incentivos, colocando o governo junto, colocando a nossa forma de lidar, colocando... Então, tipo assim, por exemplo, eles conseguem fazer um certo filme em tanto tempo e a gente sabe que a gente não tem o mesmo... Cultura, né? A mesma cultura e a gente precisa de mais tempo para isso, então dê mais tempo, né? Então faça, sabe? Adaptando certas coisas, eu acho que a gente, pro nosso culturamento, do que a gente é cultural, do jeito que a gente tem, né? Então fazer uma parada, só que é isso, a gente está, não, voltando, né? Não é uma reclamação, é tentar pegar essas coisas boas e adaptar para o nosso jeito para que a gente consiga, dentro dos nossos moldes, criar a nossa indústria, né? Aqui, Sabe que uma coisa que tem a ver com isso que vocês estão falando, que eu percebi lá, é que lá eles têm mais gente de outras áreas trabalhando no audiovisual, sabe? E que é uma coisa que a gente já conversou até. Aqui, assim, é um cara que ele por exemplo, era um diretor de fotografia, agora ele é produtor e trabalha ali com a parte financeira. O outro, sabe? Então, a gente é como se fosse um monte de gente de humanas, basicamente, fazendo tudo. E lá você tem gente de várias áreas. Por conta de ser uma indústria mesmo, ser um emprego de verdade, que aqui é uma aventura um pouquinho, né? Entrar nisso. Bastante, na verdade. Então, se a gente conseguir atrair pessoas de outras áreas para o nosso projeto, a gente abrir a mente, assim, falar, cara, deixa eu chamar uma pessoa do RH, uma pessoa de administração, sabe? Eu chamar um cara da contabilidade. E as pessoas que normalmente olham para uma produção e para verba e para tudo e acham uma loucura, mas a gente conseguir atrair essa galera, e se a gente tiver estrutura para deixe de parecer uma loucura, eu acho que isso já é uma super base para elevar o nosso nível aqui, né? Sim. com certeza. Está completando 1 hora aqui, mais ou menos. Galera, vocês têm mais alguma pergunta aí? Que vocês querem saber alguma coisa sobre essa Aqui. A gente fica experiência? falando. A gente está falando pra cacete, mas a gente pode abrir também para pergunta. Vamos ver quem está aí. Nós temos o A gente pode responder umas perguntas enquanto a galera não escreve. A gente pode responder alguma daquelas perguntas que foram enviadas. O que vocês acham? Sim, bom, sim. Então, tem uma primeira que eu me lembro, que foi do Arthur, que era sobre... que ele perguntou assim, cara, para uma pessoa que trabalha com CG, né, com animação, deixa eu ver aqui, como conseguir vender para o mercado internacional estando no Brasil? No caso, ele fala vender edição, motion e finalização. E a gente conversou com as pessoas lá e a resposta que a gente teve foi que um dos caminhos para você entrar nesse mercado americano é fazer uma rota através que do passa Canadá. pelo Canadá. Você vai lá para o Canadá e desce. Porque o Canadá é um grande polo de produção de pós-produção, assim. Aqui no Brasil tem uma galera que trabalha com animação muito foda, assim, que faz essas animações brasileiras e que trabalharam um tempo no Canadá. Tem um dos concept designers do nosso longa anterior trabalha lá e é meio home office algumas coisas. Então dá para você, se você quiser pegar e ampliar assim, Pessoal da pós, internacionalmente seu realmente, Canadá é trabalho, uma... Porque isso, o então você pessoal dos Estados abrir uma Unidos portinha chama... para o Canadá. O pessoal dos Estados Unidos contrata, assim, não é só assim que a gente falou de um jeito de você subir e descer, assim, na física parece que, né? Mas é porque os Estados Unidos, ele pede muito trabalho, né, do Canadá em relação a isso. Pessoal, né? não vão Dele, contratar coisas coiotes para tentar nos Estados Unidos pelo México, pelo deserto e pelo Canadá. Ou o pelo deserto free lá do gelado. Canadá. É.
Mas é isso, então, assim, Mas às vezes você faz seu eu nome lá, pessoalmente já né? trabalhei com o Rafael Pérez, que trabalhava aqui, começou, foi para o Canadá trabalhar em indústria de pós-produção. Hoje em dia fica fazendo filme de Transformers, filme da Marvel e não sei o quê. Mas é um trabalho Não quer que é dizer que é um trabalho muito. não, é um trabalho Então fale, doutor, vai. de novo, é um Esse, trabalho não vou, eu não sei falar isso sem falar palavrão, mas é um trabalho. eu vou dar um exemplo aqui, então. Vou falar um cara Ou que. seja, não foi bem Um sucedido cara na que, vida. assim, é um caminho, é um caminho. E você não fica. Vai de qual ramo você entra, né? Teve um cara que ele ficou lá um tempo, que é um cara genial, André Forni, é o nome dele, que é um dos caras mais incríveis que eu já vi com organização de produção. Ele é diretor e produtor, ele tem um estúdio dele de animação. Ele gere tipo, 90 animadores ao mesmo tempo no mundo inteiro fazendo as animações do estúdio dele. Ele falou que ele estava um tempo trabalhando no Canadá já e que ele estava trabalhando na saga Crepúsculo e que ele, quando ele estava lá, estava não sei quantos dias fazendo pelinho no peito lá do lobo, lá do lobisomem, e ele falou, realmente, acho que tá na hora de eu voltar para o Brasil e tentar fazer meu esquema. Porque ele tinha essa pretensão autoral, criativa e tal. Para algumas Depende da... pessoas é um tesão ficar fazendo pelinho. Eu já trabalhei com Sim. stop motion, às vezes você tá ali envolvido nessa coisinha meio ali, sabe? Você fica ali ouvindo música e vai fazendo, sei lá. Então Uhum. cada um tem a sua onda, mas então, mas o Canadá com certeza é um lugar onde tem um emprego e tem trabalho para essa galera, principalmente se você quiser atender o mercado americano. Próxima pergunta, Pito. Próxima pergunta, da Adriana Vasconcelos, e essa a gente recebeu de umas 3 pessoas, mas eu vou ler aqui como a Adriana escreveu. Tem que ter agente para seguir carreira nos Estados Unidos? E se sim, como conseguir esse agente? Então, a pergunta da Adriana era se precisava de agente para trabalhar no mercado americano. E como, senhores, vocês respondem. Pode Então, responder. vou lá. Vai, Otávio. Você estava falando, velho. Não, só começando o que eu estava falando antes lá, que a gente falou com os produtores lá, e sim, eles falaram que precisa assim, de um agente para representar, né, você, porque senão as pessoas nem te aceitam, nem te escutam, né? Você não tem voz direito, né, se você não tiver um agente, né? Pelo menos a informação que foi passada para a gente. Porque vai lidar com todas as paradas, todos os, como a gente está falando, as burocracias, né, que eles já têm conhecimento. E para você ter contato com alguém, não algumas coisas não são aleatórias, não recebe, né? Se não tiver. Porque essa coisa jurídica lá é bem forte, né? E de qualquer problema. Então, assim, para ter um agente, Eles só eles têm recebem proposta sabe que vinda de você agente. é Só sério e sabe contratam que. gente que tem agente. Porque se ele contrata Exato. qualquer um na rua para ser o ator, ele não sabe se essa pessoa vai. Então, eles preferem ter esse manager lá, essa pessoa que vai garantir que vai dar certo, sabe? E aí a Adriana perguntou como conseguiu a gente, né? E aí o que disseram pra gente foi o seguinte: ele conseguiu um agente lá nos Estados Unidos. Ele falou que primeiro você tem que conseguir, estando lá, o latino e tal, conseguir ter algum destaque, tem que conseguir fazer alguma coisa que esse agente veja e fale assim, beleza, essa pessoa, eu vou trazer ela aqui para o meu pessoa, assim, o teu portfólio. Tem Ele que ter disse um assim, cara, portfólio. faça um bom portfólio, consiga de alguma forma se destacar. Para aí o agente falar assim, beleza, é um cara que está vindo que se destaca de alguma forma, então somente para atores, né, isso também. Se encaixar de alguma forma, sabe? Lá dentro daquele mercado dele. Então, destaquem-se aqui primeiro. E aí depois vocês vão. A gente tem um exemplo de uma pessoinha, uma pessoa que assim, saiu do nada e agora está lá. Rodrigo Santoro. A Bruna Marquezine. Pessoas acessíveis, assim, entendeu? Wagner Poxa, Moura. não, mas o
Fernando Meirelles, que começou aqui, Wagner Moura, Fernando Meirelles, começaram fazendo sucesso aqui, conseguiu o Zé Padilha, todo mundo a Alice Braga, todo mundo começou aqui e virou lá depois, né? Acho que poucas pessoas começaram lá, né? E quem começou lá são tipo uns brasileiros radicados lá, né? Aquela Morena Baccarin, que faz umas séries, a Jordana Brewster, que faz Velozes e Furiosos e tal. São meio que, elas são brasileiras, mas são filhos de americanos, Uma sei coisa lá, que né? falaram. É mais americano que brasileiro. Desculpa, vai lá. Então, se você é brasileirão mesmo, siga o caminho da Anitta. E tem exatamente em espanhol que falaram pra gente também, o Maurício, né, que é brasileiro e mora lá, ele disse que visto lá, a gente é latino, né? Eu amo aqui nossa região e tal. Tudo como uma coisa só. É como se do México para baixo é como se fosse tudo um povo para eles. E o que é? A gente meio que é o mesmo. Na verdade, a gente tem uma história parecida. A mesma galera. Só que a gente não fala espanhol, cara. Então, para o brasileiro é muito difícil você ser de uma mesma galera se você não fala nem o idioma, assim. Então, você chegar lá e aí falam. E dizem que pegam assim, às vezes tem um papel que é uma brasileira, né? E aí chamam uma argentina para fazer. Para eles, dane-se, sabe? Para eles é uma coisa que, sei lá, não americano, já bastou, sabe? Então, a não ser que seja uma história muito específica, ele falou isso pra gente. Então, cara, você tem que aprender a falar um espanhol também, é uma boa. Você, além de falar um inglês, você saber falar um espanhol. Olha lá. Então, a Anitta realmente é o caminho. Novamente. Mais uma vez, E o de é o Anitta? caminho da Anitta. Pense, quando vocês tiverem dúvidas, perguntem-se o que a Anitta faria. Ela faz a mesma coisa. É o que a gente aprendeu. É assim que segue. Tá, vou abrir aqui. Então, a próxima pergunta. Caminho de Anitta, parece nome de novela. Peraí. Qual é o nome da novela? O desse Segredo de Anitta Anitta? tem também Caminho das Arábias, sei lá, Caminho do... São todos Mas no Segredo de Anitta foi de onde ela tirou o nome dela. Agora virou uma live sobre a Anitta. Vamos convidar a Anitta para Ela mudou o Cadê? Deixa eu pegar aqui. Bom, isso já respondeu também a Vivi Ferrari, que perguntou essa coisa sobre atores em Los Angeles, né? Que era a pergunta dela, era justamente essa que a gente respondeu aí. Eu também tenho umas perguntinhas aqui, deixa eu ver. Aqui, tem umas perguntas aleatórias aqui. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo, já que sei lá quem vai ver. Cara, nos Estados Unidos não tem muito essa conversa, não. Eles até. Mas lá não é uma sustentável. Sustentável do ponto de vista. Eu não sei se ele estava falando de carreira, mas. Do ponto de vista. Por exemplo, essa coisa deles de investir em filmes de super-herói um atrás do outro é um lance que não é sustentável, né? O negócio deles é exaurir algum filão, alguma coisa assim. Mas eu entendo que o que ele quer dizer talvez seja assim, como você ter uma carreira próspera e longa, né? E o que a gente conversou com a Kristen foi que ela disse assim, a Kristen, ela, para quem não conhece, ela filme que ela roteirizou junto com o pai, mas ela era criança, concorreu ao Oscar, mas já é legal, tem um nome, né? Ela também fez um roteiro junto daquele filme O Meu Pé Esquerdo. Um filme que é meio musical e que fez bastante sucesso, mas também dirigiu um que foram mais ou menos assim. E aí a gente perguntou, pô, e aí, qual é o teu próximo filme? Que ela escreveu um roteiro sobre a Amy Winehouse e tal. TV. Fazendo muito roteiro, já tem anos que ela faz muito roteiro, porque lá fazem muito mais roteiros do que produzem. Então, para você virar o diretor de um filme, você tem que ter Lá existe uma puta indústria de desenvolvimento, basicamente, né? Então, assim, tem o tanto de roteiro que é escrito não produzido. Eles têm, inclusive, um negócio chamado lá The Blacklist, que é uma lista anual. Todo ano eles têm uma lista dos roteiros produzidos no ano, roteiros não produzidos, mas que são puta roteiros bons, mas que por um motivo ou outro não são produzidos. Então, essa galera, então, tipo assim, às vezes você escuta falando, pessoa X está escrevendo um novo filme do Star Wars, você nunca ouviu falar quem é,
mas é uma pessoa que está há anos produzindo roteiros que não são produzidos, mas que então o cara já criou uma fama ali no meio da indústria Portfólio. americana, um portfólio de, esse cara escreve bem. Nunca produzimos nada dele por mil Muito motivos, mas louco você o cara imaginar escreve que o bem, cara né? é um escritor Então, ali que eles nunca são concretizados, né? Mas isso existe lá e é uma parte da. existe muito. Tem muita gente. Né? O próprio Maurício, ele tem um first look deal que eles chamam lá, que é assim, tudo que ele produz, ele já Tudo fez, que, não é nem o que já ele fez produz, né? dois, um com a Todos Amazon e um com a os ABC. projetos, né? Todos os projetos dele. Todos os projetos que ele tem que primeiro apresentar para a ABC ou para a Amazon, né, para a pessoa que você está fazendo. Então você tem uma porrada de projetos que você vai apresentando, e é aquilo que a gente falou no começo, né? De você não ficar só com o seu roteiro do longa da sua vida debaixo do braço. Você ter E lá uma eles. carteira de projetos, basicamente, né? Porque o cara vai apresentando e fala, não. Pô, quantas séries lá são feitas só o piloto também, né? Sabe, é Isso um outro de fazer esquema. mais, de Então ter acho mais de um que projeto lá e aqui também existe assim. É muito massa, é um roteiro muito bom. E o momento agora, por exemplo, tava tendo a moda do True Crime aí, coisa de podcast, né? Tendo True Crime. Então, assim, ter um drama sobre um tema X, Y, Z aí, no mercado deles, isso não vai para frente, mesmo sendo muito bom. Está sendo demandado no momento, sabe? Então, aqui existe um pouquinho disso também. Gente, por isso é importante a gente ter mais de uma coisa, a gente diversificar aí. Você quer dar um. Você aceita a B de vaca aí como Tudo bem, não. Eu que estava não, porque eu te interrompendo o Mendes, interromper que por uma estava coisa técnica. falando poesia. não, já foi. Opa! Olha, dois Eduardos. É, um segredo. Excelente. Acho que essa pergunta foi respondida. Qual a próxima pergunta, Pipo? Ou Eduardo? Você falou que também tem uma Tem uma pergunta. pergunta aqui da Simônia Queiroz, que perguntou se há espaço para coprodução com produtoras independentes brasileiras. A gente não entendeu direito se a pergunta era para o próprio Maurício ou se era nos Estados Unidos. Mas quando a gente falou isso com o Maurício, ele deu a mesma resposta de que faça coisas boas aqui antes, né? E uma coisa e falou também uma coisa que a gente sempre fala, que é uma coisa que a gente descobriu eu e o Otávio na Beira de Vaca, né? Acho que o Pipo também junto com a gente, que não tenham, assim, construam, tenham uma carta de apresentação, né? Que eu digo, um produto para você apresentar, para você falar, eu sou bom, eu sei fazer coisa X, ou um roteiro, ou um filme, ou seja o que for, e não tenham pudor de você de contactar quem quer que seja. Porque, por exemplo, o Maurício, a gente começou a nossa parceria com ele porque saiu uma notinha no Lauro Jardim que ele tava que ele tinha tinha fechado um acordo com o Wattpad, que é uma plataforma de fanfic, basicamente, né, de livros de fãs, e que ele adapta, e que várias das obras do Wattpad foram adaptadas para Netflix. Então ele virou a pessoa que adaptaria obras da Wattpad no Brasil, né? E a gente, como a gente tem esse projeto do Entre Quadras, Ano que vem. que sairá em breve, que é um projeto que envolve ano que vem a gente vai começar a rodar, que qual é a palavra? É um projeto que envolve adolescentes, então a gente entrou em contato com ele, ele respondeu e a gente virou parceiro também, né? Então, assim, eu e o Otávio já muito desinformadamente mandou e-mails para HBO, quando a gente estava começando ainda. E eles responderam, falaram, vem para cá, vamos fazer uma reunião. Talvez hoje em dia seja um pouco... Acho que não é mais difícil, não. Uma coisa que a gente descobriu também é que ter reunião com pessoas é a coisa mais fácil. Todo mundo quer se reunir com você. Respondendo agora. Simone, acabamos de responder sua pergunta, Simone. Então, estamos respondendo sua pergunta, na verdade. Então, se você quer se você quer se você tem uma ideia, se você tem um projeto que você sirva como sua carta de apresentação e você quer uma coprodução, entre em contato com quem quer que seja, que você, mesmo que seja lá fora, e apresente seu projeto, apresente suas coisas e parte do nosso... Eu estava falando com o Pipo hoje mais cedo, inclusive, né, que eu vi uma entrevista daquele Bryan Cranston, um ator, que ele falou que a vida dele ficou muito mais fácil quando ele aceitou que parte do trabalho, o trabalho dele era fazer testes, né, era fazer audition. Quando você
começa a encarar como, tá, parte do trabalho é conseguir o trabalho e bater na porta e ficar É, mandando coisa e não sei o quê, aí você fica mais tranquilo de falar, tá, porque você, que nem a gente sempre fala, né, o De Volta ao Futuro, sei lá, foi rejeitado 40 e tantas vezes antes de ser produzido. O De Volta ao Futuro, que é um filme considerado como, por muita gente como um filme perfeito, basicamente, né? É. Foi rejeitado 40 vezes, né? Então é tipo assim, é uma coisa que, cara, apresente-se e vá atrás, assim, né? Mas há espaço, Teve mais uma episódio que eu coisinha acho que que o. Vai. e quando, só mais uma coisa, voltando para aquela que a gente falou lá, quando o De Volta para o Futuro não deu certo, ele tentou várias vezes, mas não deu certo, não conseguiu. Ele não ficou, colocou na gaveta por um tempo. 7 anos depois que o cara tinha um portfólio suficiente e fez lá uhum, o filme da Esmeralda lá, né? Tudo por uma sim, Esmeralda, acho que é o nome. tudo mais melhorado. Que aí ele teve o green light, né? Para fazer o De Volta para o Futuro, né? Que tava além Isso do tem Exatamente. uma. Mas é uma mas, coisa que o pô, Maurício Isso é uma falou. coisa que Ele rola falou, muito lá, por exemplo. Teve mais mandem, uma, mandem, complementando ainda essa fala, resposta da Felipe, desculpa. Simone, quando a gente conversou com ele falou que uma das coisas que atraiu, que o nosso projeto atraiu a ele, assim, que ele ficou interessado, foi que o projeto que se vendia Ah, é bem, que era verdade. bem, tinha uma boa apresentação, que não era folha de Word ou um e-mail e tal. A gente, cara, fiquei de cara, eles tinham até já uma logomarca, um adesivo. Isso varia de gente, de pessoa para pessoa e de projeto para projeto. Nem todos precisam, né? O que a gente estava querendo fazer, fazia sentido ter essas coisas. A gente tinha um teaser. Então, assim, Tem teaser, adesivo, pôster, cara, site e tal. É uma coisa, coisas bem feitinhas, assim, é uma coisa que faz diferença também e a de ideia é mostrar o quão formada, sério e né? capaz você É, é, exatamente. ele viu que não era só era só um pitching assim aleatório de tipo, sabe, bicho, Tem uma uma porque ideia sinopse. sobre um filme Tem uma ideia sobre. e o ele disse jovem outra Didi coisa, Mocó. ele Ah, tem disse uma outra ideia, coisa né? também O que ele jovem não Didi Mocó. recebe ideias, assim, tipo, você não manda a ideia para ele por e-mail. Tem no site dele, para Ah, é verdade. É Exatamente, ele verdade. tentar falou isso. chegar, conversar com ele, projeto, mas de um jeito meio Uma coisa construído. mais construída. É, isso é uma regra geral, galera. Não mandem ideias, porque E eu vou as falar para pessoas não podem vocês, aceitar ideias, hum, porque eu que senão, sou um Zé Mané porque já tenho uma ideia, sabe? Uma galera, eu falo, bicho, ele Aham. hum, papo muito louco, era uma ideia muito maluca, que duas folhas de ideia, tu fala, meu irmão, isso, quem é esse cara, até onde. Eu recebo isso todo dia da minha mãe, É, as sabe, ideias. eu falo assim, bicho, existe uma explicação simples, que é tipo assim, você As não coisas pode assim. mandar ideia, você não pode mandar ideia por quê? Porque eles não podem aceitar ideias não requisitadas, que eles chamam, né? Porque se você, digamos que eu tenho uma ideia sobre um filme sobre o jovem Didi Mocó e você manda para mim e eu não leio e eventualmente eu produzo um filme do Didi Mocó, você vai me acusar de tá Plágio. plagiando. Então, quando você oferece uma ideia, você tem que assinar um documentinho falando que estou mandando essa ideia e que blá 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 blá. Tem todo um processo, tem todo um esquema. Então, quando vocês forem entrar em contato com a galera, entre em contato falando: olá, meu nome é X, eu tenho não sei o que, blá blá blá. Eu, E eu mais uma tenho, vez, eu tenho, eu por tenho um isso que. projeto já desenvolvido, ou então que ele te apresentar, queria marcar um que eles chamam de general meeting, né? Uma reunião de apresentação, e blá blá blá. E aí você pode mencionar o seu projeto, e aí depois de assinar toda a documentação, você pode mandar o seu projeto. Tem Mais um uma vez, por isso que trâmite. nos o Estados Unidos é quê? só com a gente. Porque Ah, o todo esse agente. Ah, processo aí está entendi. no agente. Ah, Por achei isso Entendi. que que era nos com a Estados gente. Unidos Achei que é era só com a conosco. gente, não a Os gente. Estados Unidos é com a A gente. Vocês gente. não encostem nos Estados Unidos, que é É nosso nossa área. território. Não, lá que perguntaram antigamente, precisa de agente, porque todos os processos aí, todos os que a gente está falando aí, com a gente já não acontece, né? O agente já Eles lima nem tudo, já marcam, coloca tudo. eles nem, pelo que o Maurício falou, eles nem marcam reunião com pessoas que não têm agente, justamente Exato. por causa desse todo esse imbróglio de Mas judicialização, aqui no Brasil, sabe? eu Então, tenho um amigo nosso é que está um. na O2 e ele estava conversando que nem sempre, falando aqui sobre que a gente levou um projeto desenvolvido bem maduro que a gente teve. As pessoas aqui, as produtoras, elas não querem necessariamente que você tenha ali a bíblia completa da tua série, o roteiro de 10 episódios.
Sim, se Sim, você tem sim. que Não, ter a sim, coisa bem estruturada e tem que ter, tá mais ou menos dentro de um padrão de apresentação de um projeto, sabe? A gente manda, Uhum. e às vezes a coisa não tá do jeito que tem que ser e não foi o processo como tem que ser feito, sabe? De entrar em contato, você ter a sua apresentação e você conversar, você saber ter a resposta para várias perguntas, se for uma série, assim, quantos episódios são, qual é a duração de cada um, elementares e que se você não tem a resposta, a galera não te leva a sério. Então, você tenha essas coisas respondidas já quando você manda a sua estejam todas lá na sua proposta. Inclusive, assim, coisas básicas, tipo coisa pública, orçamento. Você tem que tem que ter feito um trabalhinho ali de um deverzinho de casa para você entender também, sabe, qual é o nicho, onde que, por exemplo, já perguntar já aqui uma coisa que perguntou, tipo assim, onde que você imagina que vai entrar na grade de programação do canal X, o seu, o seu, o seu projeto, né? E aí quando a gente viu essa pergunta, realmente, né? Onde que, porque a gente às vezes vou mandar meu projeto de um filme de ação pro Multishow. Aí você pensa assim, o Multishow não faz filmes de ação, né? Então, assim, e aquele negócio também que o Rob Williams da produtora da Viola Davis falou, que é vá para onde te queiram, né? Não tentem também apresentar um filme de ação pra GNT, né? Então, é. Próxima pergunta, a gente responder essa aí. Mas, Se é que tem. então Entendeu? é isso aí. Mas agora um resumo de cada em 5 palavras ou menos sobre a experiência que você teve com a produção audiovisual Los Angelina. Angelina, que eles chamam, na verdade, né? opa, muito People! obrigado por ser convidado. Bom, primeiro, assim, muito legal essa que a gente teve esses contatos, porque ao mesmo tempo que a gente se sentia um pouco afortunado, assim, de estar aqui em Brasília e da gente ter a de produzir nossos filmes do jeito que a gente quer e que a gente vai fazer qualquer filme que é só sobre a gente, pra gente. E você ter essa chance de você entregar um filme inteiro e a pessoa ver assim, cara, tá aqui um filme que eu fiz, você como diretor, como roteirista, com uma obra pronta, assim. É mais árduo e mais demorado para Uhum. você chegar. Por É, conta tortou. que a demora também é grande, mas é por outros motivos, né? Mas lá ter uma coisa que você perceba como sua sendo produzida é mais difícil. Mas também teve esse lado muito importante que eu achei que é um lado que a gente às vezes até quando quem faz terapia é difícil a gente se rotular ou se assim, né? Então quando você ter essa maturidade às vezes de você entender como as pessoas te veem e você aceitar aquilo, tá como artista ou como sei lá como você está se vendendo também é uma coisa que lá e que eu acho que a gente pode fazer mais aqui, sabe? E às vezes soa, a gente percebeu, às vezes a gente ouvindo, às vezes eles falando, às vezes é arrogância, eu sinto lá, e às vezes é uma coisa que às vezes é só um jeito que é meio estranho pra gente ouvir. Então também foi interessante de aprender a ouvir esse tipo de conversa de gente que se vende, assim, que fala de si mesmo, menos preconceituoso ou menos por isso, e também ter um pouco mais de coragem de falar as próprias qualidades da gente. Para mim teve essas coisas que me acharam. E também a coisa do Rob também, que eu achei muito incrível, isso de. Hum, É uma coisa que teve até voltando ao que você está falando agora, que teve até uma discussão lá entre a Várias diferença entre considerações finais de 5 palavras é, só. o Já que que foram é, 300 palavras. não, o que a diferença entre o que que era humildade e o que que é saber o seu valor e tal, né, dessa história de tipo assim, porque lá existe uma diferença cultural também, né, porque é muito feio no Brasil você se vender muito fortemente, assim, né? De falar, eu sou foda, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. E eles lá não tem muito esse pudor de falar assim, não, eu sou um excelente, blá, blá, blá. Talvez, e tem, acho que é um pouco nisso de você falar assim, não, eu sou, né, sabe, de você saber quem você é, saber no que você é bom e se vender como bom nisso.
né? Mas, vai lá, Cara, Otávio Mendes. eu acho que o bom de lá, da gente ter, assim, agradeço a Conexão Cultura, né? É muito legal esse incentivo, essa ação, né, da Secretaria de Cultura, né, em relação não só aqui a gente ter esse contato, esse intercâmbio aí, né, de mercado, mas outras coisas que participam, mas achei muito legal a gente ir lá e ver a fonte, que às vezes a gente traz para cá o que a gente só vê, né? Por exemplo, os caras lá tem um montão de caminhão, um montão de luz, um montão de coisa, e aqui a gente copia, às vezes copia as coisas, sabe, a fórmula. Você viu a fórmula, você não sabe Uhum. por que a fórmula existe, não sabe Uhum. o que está dentro daquela fórmula. Como é que fez aquela fórmula de Bhaskara? Você só vê ali a Bhaskara e copia e joga ali e tenta fazer igual, né? Resolver o problema. E às vezes a gente faz muito isso aqui. Né? A gente pega um monte de caminhão, gasta um montão de coisa, faz não sei o que, isso, A aquilo equipe lá, e tem sem saber 17, por que você está 17 fazendo. Porque você assistentes viu nos lá, filmes, né? né? Por quê? Porque Uhum. não sei, você não sabe nem a função de cada um. Então, é muito legal você ir na fonte, e é que nem o Eduardo estava falando anteriormente aí, dessa coisa do cara se vender, e o Pipo falou também, que você entende o porquê que existe isso, né? Você entende o porquê que o cara precisa rapidamente dizer qual é o nicho dele, o que, que ele faz, porque existe pouco tempo, porque a produção lá é rápida, entendeu? Então tem coisas, e aqui ao mesmo E tempo, que não essas coisas da grande necessariamente se potência. adaptam à nossa realidade também, né? Então, Sim, claro. é bom enxergar o que a gente, também o que a gente não precisa seguir a fórmula. Justamente você entende que você não Exa- precisa seguir a fórmula, né? exatamente. A gente pode criar a nossa própria fórmula, entendeu? Então, às vezes, a gente, isso é bom você ver para entender, até para falar contra, né? Quando chegar aqui, mas nos Estados Unidos faz assim, mas nos Estados Unidos eles fazem assim por causa disso. E aqui não é assim. Uhum. Então, a gente não precisa de 10 caminhões. A gente não precisa de não sei o quê. A gente não precisa, a gente pode dominar nossa produção. Nossa produção é assim ou assado. Qual é o tipo de câmera que a gente precisa? Porque todo mundo nos Estados Unidos usa uma ARRI, usa tal coisa nos filmes, e por isso que dá certo. Não é por isso que dá certo. Né? Eles têm uma coisa específica, né, que vai ser para o tipo de Isso. elemento. Então, assim, saber entender a fórmula mais por dentro para a gente poder quebrar ela e fazer a nossa própria. Né? Acho que é isso que é legal, de ver perto isso e falar com essas pessoas, de entender, não ver superficialmente, né? Entender o que rola dentro, né? E aí, com isso, fazer do nosso próprio jeito. É isso que eu acho. Exatamente. Assim, o que a gente mais trouxe lá é isso, é entender como é o processo lá, entender o que, o que, o que, o que, quais são os elementos que compõem um processo industrial de produção visual e entender até que ponto a gente quer trazer isso para cá, porque tem os bons e maus, as boas e as más coisas de se transformar numa indústria, né? Obviamente, a gente produz uns filmes muito mais autorais do que os deles, eles produzem filmes que têm muito mais alcance, distribuição, mas também tem filmes muito autorais e tal. Então, assim, a gente poder olhar para o cardápio de elementos dessa produção industrial e falar assim, cara, isso aqui se adaptaria bem para mim. Isso aqui eu posso pegar um pedaço disso. Isso aqui não, isso aqui o jeito que a gente faz aqui é melhor e tal. Então, mas assim, eu particularmente fiquei muito impressionado justamente com isso, a história de processo, né? De ser uma coisa muito determinar, e é um processo que está sempre em evolução, né? Não é um processo rígido também, é um processo que eles estão sempre estudando, então é uma coisa que eu achei bem fera, assim. E é isso, acho que para fechar também queria agradecer Maurício Mota, Christian Sheridan, todo mundo que recebeu a gente lá, Escola de Séries por proporcionar essa residência artística para a gente lá, obviamente também Secretaria de Cultura e por ter esse programa que, mais uma vez, eu digo para quem estiver procurando aí uma maneira de fazer o que a gente fez, ter uma residência artística, fazer um curso fora, sabe, de poder se conectar com polos culturais ao redor do Brasil e do mundo, assim, procurem esse edital, porque não é um bicho de sete cabeças, é super acessível e é uma coisa que eu acho que é super necessária para não só espalhar o gospel da cultura brasileira, mas também para trazer de fora o que a gente, né, rolar esse intercâmbio, trazer de lá as coisas boas e levar nossas coisas boas para lá. E é isso, Obrigado. galera. Vai estar É disponível isso no aí. YouTube. Depois a Um gente manda o link. abraço, Obrigado. Tchau. um beijo. Beijo.